Boa noite a todos. Estamos iniciando a última atividade da nossa jornada, da 8ª Jornada Nacional de Educação Matemática, já com uma dorzinha no coração, né, porque estamos chegando na fase final, mas cheio de esperanças que tenha sido bom e assim por diante. Hoje à noite, então, nós temos a fala da professora doutora Érica Barroso, da UANE, que vai conversar conosco daqui a pouco. Antes disso, eu gostaria de lembrar a todos os participantes, o pessoal que está nos assistindo, que ao final, depois que a professora Érica proferir a sua fala, não saiam da sala, porque nós temos alguns avisos da jornada que nós gostaríamos que todos ouvissem, que são questões de organização, de encaminhamentos, que é bom que todos saibam dessas situações, certo? Então, por favor, permaneçam na sala assim que terminar a fala da professora Érica. Bom, então a professora Érica, ela gentilmente, né, já tinha falado antes, mas era só com ela, então desde de antemão já agradeço muito a professora Érica pelo aceite de ter participado da nossa jornada, de ter aceitado viria, né, se fosse um evento presencial, estaria com a gente aqui, mas depois que mudamos o formato também gentilmente aceitou, e a gente só se conhecia por e-mail, né? Então, muito obrigado mesmo pela sua disposição. A professora Érica também está participando da jornada, assistindo às nossas atividades. Então, isso também nos deixa mais felizes ainda, né? Que a jornada tenha sido boa por esse aspecto. Então, a professora Érica é graduada em Matemática pela Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras de Belo Horizonte, possui especialização em Supervisão em Matemática pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Belo Horizonte, mestrado em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutorado em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. E um item que ela nos chamou a atenção, que gostaria que a gente salientasse, que a professora Érica foi professora de matemática da educação básica durante 28 anos. Então, nós temos, com certeza, um grande referencial que vai nos falar agora à noite. Seja bem-vinda, professora Érica, e a palavra é sua. Obrigada, professor Luiz. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui nesse espaço tão importante para nós, né? Parabenizo a equipe pela organização. Eu participei de alguns momentos, em especial hoje à tarde, hoje pela manhã, ontem pela manhã, o encontro, o Fórum de Licenciaturas, e quero ressaltar que, além da organização das diversas atividades, esse encontro está possibilitando uma rica interação, né? Conforme eu disse para você, só falta o horário do cafezinho para nos encontrarmos, mas o restante não deixa nada a desejar em termos de um evento presencial. Então, agradeço muito, é uma honra estar aqui nesse espaço, em especial ao professor Luiz Henrique, que me convidou para participar desse evento, e está sendo muito rico. Bom, além de ter trabalhado na educação básica, eu trabalho também na licenciatura em matemática, né, na Universidade do Estado de Minas Gerais, do qual fui coordenadora por um bom tempo desse curso de licenciatura. Então, vamos lá, eu vou tentar dar alguma contribuição, né? Na verdade, espero que hoje seja mais um momento de diálogo. Os temas, as contribuições que eu vou tentar trazer, dialogam muito com outras que apareceram aí nesse evento, hoje à tarde, a questão da identidade, construção da identidade, no Fórum das Licenciaturas. Então, vamos lá. Vamos ver, aí eu vou apresentar sobre o estágio de identidade e formação de professores de matemática em tempos de mudança. Que mudanças são essas, né? Em primeiro lugar, a gente vai ver isso. Que mudanças são essas? Um minutinho só, porque começamos do final, não pode, né? A gente estava organizando aqui a apresentação,
Então, esse é o tema do encontro de hoje, né, desses 3 dias, na verdade, dessas jornadas, né, o próprio nome do encontro já diz da importância, né, são 2 jornadas, uma regional e uma nacional de educação matemática, e o fórum de licenciaturas, né, educação, matemática e identidades em tempos de mudança. Então, eu fiquei pensando o que eu poderia contribuir com essa discussão. E aqui eu trouxe estágio, identidade e formação de professores de matemática em tempos de mudança. A estrutura da apresentação está da seguinte forma: uma pequena introdução, na qual eu vou me situar de qual mudança estou falando, como se constrói a identidade docente, porque nós temos vivenciado diversas mudanças, né? Então, vamos ver de qual mudança vamos considerar para essas reflexões aqui hoje. Então, o segundo ponto vai tratar das concepções necessárias em função até dessas mudanças que vamos abordar, de professor, de formação e de estágio. E aí, a discussão do professor, do conceito de professor como um profissional intelectual, crítico, reflexivo, que é o conceito de professor que consideramos como necessário nesse momento, né, de mudança, para enfrentar as questões que aí estão colocadas. Da formação para esse professor, do estágio na formação desse professor. Em seguida, algumas pesquisas, referências de pesquisas e práticas de estágio na formação do professor intelectual crítico reflexivo, em especial os grupos colaborativos, que é uma possibilidade de trabalhar nessa perspectiva, e a reflexão, aí é em especial uma pesquisa, um aspecto de uma pesquisa por mim realizada, a reflexão no estágio, o desejo de ser professor de matemática e a contribuição do estágio para a construção da identidade docente. Bom, qual o atual contexto de atuação do professor da educação básica? O que a realidade profissional docente demanda para a profissão, a formação e a identidade docente? Que mudanças têm se apresentado no contexto da atuação docente e que exigências essas mudanças apresentam para a profissão, a formação e a identidade docente? Que mudanças são novas e quais não são? O que já vem de outros tempos e intencionalmente? Hoje, a educação, e essa discussão também não é de agora, hoje de manhã, ontem, a gente viu sobre isso, né? Então, vou passar bem rapidamente. Hoje, a educação, e não é de hoje, é bombardeada por uma perspectiva mercadológica, concorrencial, com uma visão de sociedade que valoriza o individualismo e a meritocracia. Desigualdades sociais são tratadas como desigualdades de mérito. Uma perspectiva onde a avaliação tem papel fundamental. A lógica da concorrência da concorrência, e para isso os exames, avaliações são fundamentais. Esses são alguns aspectos, né, são algumas mudanças decorrentes das novas lógicas neoliberais, e que não vêm de hoje, não estão aí agora, por causa de uma pandemia ou coisa desse tipo, né? Essa ideologia da lógica neoliberal entende que a lei do mercado é o melhor meio e mesmo o único para alcançar a eficácia e a qualidade. Essa forma de pensar a educação já vinha sendo detectada desde a década de 80, e o professor Saviani a denominou de pedagogia tecnicista. E aí o professor Freitas, né, da Unicamp, diz que o tecnicismo se apresenta hoje sob a forma de uma teoria da responsabilização meritocrática e gerencialista, onde se propõe a mesma racionalidade técnica de antes na forma de estándares ou expectativas de aprendizagem, medidas em testes padronizados, com ênfase nos processos de gerenciamento da força de trabalho da escola, controle pelo processo, bônus e punições, ancoradas nas mesmas concepções oriundas da psicologia benhavorista,
fortalecida pela econometria, ciências da informação e de sistemas, de informação e de sistemas, elevados à condição de pilares da educação contemporânea. Denominamos esta formulação de neotecnicismo. Entre as consequências dessas políticas, já foi falado em outros momentos, né? Aqui, em especial no fórum das licenciaturas, o estreitamento curricular, competição entre profissionais da escola, a pressão sobre o desempenho dos alunos e preparação para os testes, fraudes, aumento da desigualdade socioeconômica, aumento da segregação econômica dentro da escola, precarização da formação do professor, destruição moral do professor, destruição do sistema público de ensino e por aí vai, né? São os autores aí que nos auxiliam a pensar nessa situação. Neste contexto, o professor é um trabalhador que atua em meia contradição. O próprio professor encarna essa contradição radical. Sonha em transmitir saberes e formar jovens, mas vive dando notas a alunos, como diz o professor Charlie. O que temos feito até então, e aí esse é um resgate só para a gente pensar, né? O que a gente tem feito para garantir uma educação inclusiva, que opõe a que está sendo proposta aí na perspectiva neoliberal, né? A gente tem que pensar nisso para que essas conquistas não se percam. Temos trabalhado muito em função no fórum das licenciaturas pelos colegas, a construção coletiva, colaborativa do projeto pedagógico. A reflexão tem sido esses os fundamentos das nossas experiências e a gente não pode abrir mão disso. E na perspectiva neoliberal, a convivência humana é posta de lado em nome do individualismo. Então, temos que pensar nisso aí, né? Que professor é necessário formar para fazer frente a essas mudanças que vêm sendo impostas à educação pelas políticas neoliberais, cada vez de forma mais radical. Uma outra perspectiva de análise é que as mudanças que decorrem do crescimento quantitativo do sistema de ensino, né? O professor já vem há um tempo ampliando a inclusão na escola, né, de mais alunos, aumentando os que frequentam a escola, o número, entretanto, a qualidade da educação não tem melhorado no mesmo ritmo. E, segundo Pimenta, os cursos de formação, ao desenvolver um currículo formal, com conteúdos e atividades de estágio, distanciados da realidade da escola, numa perspectiva burocrática cartorial, que não dá conta de captar as contradições presentes na prática social de educar, pouco tem contribuído para gestar uma nova identidade do profissional docente que atenda a esse perfil, né, a diversidade presente hoje na escola. A prática do professor exige, conforme de Franco, um posicionamento firme, né, compromissado e atuante. Tudo nele precisa de empoderamento. As práticas impõem posicionamento, atitude, força e decisão. Fundamentalmente, é exigido do professor trabalhar com as contradições. Está o professor preparado para tal? Como um curso de formação poderá contribuir para o fortalecimento da identidade do professor diante das mudanças e desafios apresentados? Conforme foi dito hoje à tarde, né, pelos palestrantes hoje à tarde, né, sobre a identidade, a professora Maria Cecília, né, e o professor Diogo, discutindo sobre a identidade, não é algo estático, pronto. É algo em permanente construção, que se dá em situação, num contexto social, a partir de interações dos indivíduos e dos grupos. A identidade do professor é construída ao longo de sua trajetória profissional do magistério, e eu diria mais, durante toda a sua vida de escola, né? Teve um depoimento no fórum da licenciatura bem mostrando isso. Lá na escola, nos anos iniciais, comecei a pensar ser professora.
No entanto, é no processo de sua formação que são consolidadas as opções e intenções da profissão que o curso se propõe a legitimar. A nossa identidade, como docentes, se constrói a partir da interseção não só como docentes, né? Da interseção das circunstâncias que nos cercam com os desejos que trazemos. As análises apresentadas sobre as mudanças que ocorrem no contexto da atuação profissional docente, impostas à educação pelas políticas neoliberais e as decorrentes do crescimento quantitativo dos sistemas de ensino, evidenciam as reais condições da profissão docente e trazem questões para a formação desse profissional, tais como: que professor é necessário formar para fazer frente às demandas que dessas mudanças se originam? Nesse contexto, qual o lugar do estágio no processo de formação do professor? De que maneira o estágio, como componente curricular, pode contribuir na construção da identidade docente? Bom, atividade docente, concepção de professor, sua formação, o lugar do estágio na formação, contribuição do estágio para a construção da identidade docente, são conceitos que se relacionam, se correspondem, né, a uma concepção de professor, corresponde também a uma concepção de ensino, uma concepção de escola, uma concepção de educação, e a uma concepção de professor, a uma concepção de atividade docente, sua formação e por aí vai. Então, nós vamos analisar um pouco essa correspondência, né, entre as concepções que aqui vamos privilegiar. O que é atividade docente, né? É desenvolvida tendo em vista atingir o fim, ou seja, ensinar alguma coisa a alguém. Como já foi dito em outros espaços, ontem, hoje, é uma atividade complexa. Requer saberes, conhecimentos científicos, sensibilidade da experiência, indagação teórica, criatividade, para fazer frente a situações únicas, ambíguas, incertas, conflitivas e, por vezes, violentas, que marcam as situações do ensino nos contextos escolares e não escolares. Um trabalho que não pode prescindir de uma intencionalidade, por se tratar de um trabalho que lida com outros humanos. Um trabalho que, ao transformar o objeto, o aluno e o próprio conhecimento, vai constituindo a identidade docente. A atividade docente é uma atividade sistemática e científica, intencional. E o conceito que a isso se relaciona é o conceito de praxis. Atividade docente é praxis. Na praxis, prática e teoria, ação e intenção não se separam. A concepção de professor, de formação e de estágio também passam a ser fundamentados na epistemologia da praxis, conforme Fiorentini, Lima, Pimenta, dentre outros, né? Ou seja, partiremos desse conceito de atividade docente como prática, a questão da unidade, teoria e prática. Bom, considerando essa complexidade da docência e diante dos desafios colocados pela realidade profissional docente, consideramos necessário uma formação que considere a atividade docente como praxis e o professor como intelectual crítico reflexivo, considerando esses autores aí, entre outros, Contreras, Pimenta, Guedes e Zeichen. Mas o que significa considerar o professor como um profissional intelectual crítico reflexivo? Conceber o trabalho dos professores como trabalho intelectual quer dizer desenvolver, que esse professor tenha condições de desenvolver um conhecimento sobre o ensino que reconheça e questione sua natureza socialmente construída e o modo pelo qual se relaciona com a ordem social, bem como analisar as possibilidades transformadoras implícitas no contexto social das aulas e do ensino. Refletir criticamente, refletir criticamente, e aí eu uso o autor Guerin, né?
colocar-se no contexto de uma ação, na história da situação, participar em uma atividade social e tomar postura ante os problemas. A reflexão crítica apela a uma crítica da interiorização de valores sociais dominantes, como maneira de tomar consciência de suas origens e de seus efeitos, para nos situarmos, para nos locomovermos, para saber por onde andarmos, para mudar. Na concepção do professor intelectual crítico reflexivo, o exercício da docência não se reduz à aplicação de modelos pré-estabelecidos, como foi dito em outros momentos nesses encontros pelos colegas, né? Não é reprodução de livros, não é transmissão apenas de conhecimento, né? Pois, dada a sua complexidade e dinamicidade, exige do professor um constante posicionamento diante das questões e desafios que se apresentam no cotidiano da profissão. O entendimento, a análise, a reflexão, a construção de alternativas e de respostas a essas questões e desafios são exercícios contínuos do fazer docente. Exercícios de produção de conhecimento, já que as respostas a esses desafios não estão prontas. A formação desse professor intelectual crítico reflexivo, como seria? Um processo formativo que mobilizaria os saberes da teoria, da educação, necessários à compreensão da prática docente, capaz de desenvolver as competências e habilidades para que os professores investiguem a própria atividade docente e, a partir dela, constituam seus saberes fazeres docentes num processo contínuo de construção de novos saberes, conforme Pimenta. Um bom processo formativo do professor incluirá, portanto, uma consistente formação teórica que, de fato, instrumentalize para uma reflexão crítica sobre o fazer pedagógico, que dê condições ao sujeito, a esse professor, de transformar essa realidade, se assim o desejar. Inclui a revisão dos cursos de licenciatura, em especial na busca da unidade teoria e prática, e para cuja efetivação estágio ocupa lugar central nessa concepção que estamos trazendo aqui de professor intelectual crítico reflexivo, de prática docente, como praxis. Por muito tempo, e aí passamos ao estágio então, né? Por muito tempo, o estágio foi considerado a hora da prática, um lugar de menor importância no curso. Os saberes disciplinares, em geral, não se relacionam com o campo de atuação profissional dos futuros formandos, nesse caso. Os programas das disciplinas, os conteúdos e métodos não levam em consideração a questão que profissional se quer formar. Os cursos não fundamentam teoricamente a atuação do futuro profissional, nem tomam a prática como referência para a fundamentação teórica. São aqueles cursos que carecem de teoria e de prática. Há diferentes concepções de estágio se relacionam diferentes concepções de relação entre teoria e prática. A superação da... Um minutinho só que eu vou... Desculpa. Diferentes concepções de estágio se relacionam a diferentes concepções de relação entre prática e de teoria. A superação da fragmentação entre elas se dá a partir do conceito de praxis, conforme já foi dito. Uma atividade teórico-prática. O estágio, nesse caso, é uma atividade teórico-prática. O estágio é um elemento central da formação, como uma atividade teórico-prática. O estágio passa a integrar o corpo de conhecimentos do curso de formação de professores. O estágio é entendido como campo de conhecimento, né? Estou dizendo na concepção de professor como intelectual crítico reflexivo e de prática docente como prática. Esse conhecimento, no campo de conhecimento promovido pelo estágio, o estágio entendido como campo de conhecimento, envolve estudo, análise, problematização, a reflexão e a proposição de soluções às situações de ensinar e aprender.
experimentar situações de ensinar, aprender a elaborar, executar e avaliar projetos de ensino, o conhecimento, a utilização de técnicas, métodos e estratégias de ensinar em situações diversas, a habilidade de leitura e reconhecimento das teorias presentes na prática pedagógica das instituições escolares. E trata-se de uma responsabilidade de todas as disciplinas. Estou dizendo nessa concepção que estamos tratando aqui. Uma responsabilidade de todas as disciplinas do curso de formação, articuladas por um projeto político-pedagógico de formação de professores. O estágio assim realizado permite que se traga a contribuição de pesquisa e o desenvolvimento das habilidades de pesquisa. Essa postura investigativa favorece a construção de projetos de pesquisa a partir do estágio. Portanto, poderá ocorrer desde o início do curso, possibilitando que a relação entre os saberes teóricos e os saberes das práticas ocorra durante todo o percurso de formação. Embora o estágio supervisionado seja apenas uma parte do curso de formação de professores, nele encontramos as marcas do tempo que estamos vivendo agora, das políticas de educação, da legislação vigente, das atuais tendências pedagógicas e da ideologia. O estágio é um espaço em que os alunos podem questionar e refletir sobre sua futura profissão de professor, a sua praxis, a identidade docente. Conforme Almeida, Lima, Silva. Agora eu trago algumas pesquisas, a título só de indicação, que trabalham com estágio, refletem sobre o estágio, revelam a amplitude formativa do estágio, as suas diversas dimensões formativas, né? E aí eu cito, no final tem as referências também, eu posso disponibilizar caso interesse, né? Mas todos esses trabalhos, inclusive de pessoas que foram citadas aqui hoje, como na palestra à tarde, como o professor Valente, né? Consideram um processo formativo, todos esses trabalhos consideram um processo formativo de professores que ambiciona a formação de um profissional intelectual crítico reflexivo. Professora, estão pedindo se a senhora pudesse falar um pouquinho mais devagar, porque em função da conexão estão perdendo algumas palavras, tá bom? Ok, Obrigado. obrigada. Então, voltando um pouquinho aqui, eu estou citando algumas referências de pesquisas, de trabalhos que relatam experiências, e são pesquisas também, sobre o estágio na formação do professor. E essas referências, elas evidenciam a dimensão formativa do estágio na formação do professor, né, mostrando a sua amplitude e as suas diversas dimensões formativas. Né, como eu falei aqui anteriormente, um dos professores, autores citados hoje à tarde, né, pelos palestrantes, o professor Valente, é um dos que tem um trabalho bem interessante, depois eu posso mostrar, com relação ao estágio na formação de professores de matemática, né, residência pedagógica. Apresentam esses trabalhos, então, relatam as experiências de todos numa perspectiva de formar professor intelectual crítico reflexivo. Outros trabalhos que evidenciam, que trabalham nessa mesma, que mostram experiências e que refletem sobre o estágio na formação do professor intelectual crítico reflexivo, trazem os grupos colaborativos como possibilidade, né? E aí o Gueden vai dizer que o estágio vinculado ao processo de formação de professor pesquisador implica a formação de uma comunidade investigativa, que no coletivo busca investigar as problemáticas que mais atingem a escola e exige uma alternativa que pode ser elaborada com. Esse com tem que ser grifado, a universidade, né? Junto com a universidade, parceria, universidade-escola, não é?
ou seja, são fundamentos, né, dessas ações que eu falei lá no início, um trabalho colaborativo, né, um trabalho em parceria, uma construção coletiva, numa lógica contrária ao que está sendo colocado para a nossa atuação, né? O professor Fiorentini desenvolve trabalho também na mesma, nessa concepção da formação do professor intelectual crítico reflexivo, com a constituição de comunidades críticas e colaborativas de docentes. Uma aliança entre formadores, pesquisadores, professores e futuros professores, que assumam a pesquisa como uma postura e prática social. O grupo colaborativo, nesse caso, dos trabalhos do professor Fiorentini, investiga e escreve sobre a complexidade de ensinar e aprender matemática nas escolas e negocia as práticas curriculares desejáveis e possíveis para cada realidade. Também esses autores, Alves Queiroz Batista, são de Portugal, ressalta o potencial das comunidades de prática, né? Evidenciado no trabalho dessas autoras, no processo de construção da identidade profissional dos estagiários, que nessas comunidades, encontram um espaço de partilha e de reflexão que lhes permite construir e reconstruir concepções pelo assumir gradual de papéis potencialmente emancipatórios. Esses trabalhos evidenciam, entre as condições necessárias para a formação de um professor intelectual crítico reflexivo, um processo que envolve a fundamentação teórica, investigação, reflexão, colaboração, parceria e por aí vai, conforme já falamos. Bom, a reflexão no estágio e o desejo de ser professor de matemática e a contribuição do estágio para a construção da identidade docente. Essa é uma pesquisa que realizamos, né? O estágio no contexto dos processos formativos dos professores de matemática para a educação básica, entre o proposto e o vivido. Com as seguintes questões. Como o estágio está sendo considerado e desenvolvido no curso de licenciatura em matemática? Qual a compreensão dos futuros professores, alunos do curso de licenciatura em matemática, dos processos formativos relacionados ao estágio, por eles vivenciados, no sentido da contribuição desses processos para a sua formação como professores? Em quais condições o estágio constitui-se um processo formativo significativo no curso de licenciatura em matemática? Essas foram algumas das questões da pesquisa, e aqui a gente vai ressaltar alguns pontos dessa pesquisa. A base empírica foi o curso de licenciatura de matemática da USP, né, do IME, e essa licenciatura, essa formação é realizada em parceria com a Faculdade de Educação. Por que lá? Né? Lá tem um programa de formação de professores, embora seja de 2004, ele ainda até 2019 estava, está atualmente também, sendo a referência para a formação de professores. E ele traz a concepção do professor intelectual crítico reflexivo. A pesquisa teve uma abordagem de natureza qualitativa, metodológica de natureza qualitativa, apoiada em análise estatística de dados quantitativos. Os questionários, observação de 2 anos, acompanhando os estágios no curso de licenciatura em matemática, nas disciplinas que amparavam esses estágios, e inclusive em uma das escolas onde os alunos realizavam o estágio. Em entrevista com alunos, professores da Escola de Educação Básica que recebiam esses alunos, além de análise documental. Bom, a pesquisa traz a perspectiva dos estudantes em relação a algumas categorias aqui colocadas, né? O grau de contribuição dos conteúdos e atividades desenvolvidos em cada disciplina,
para análise e construção de alternativas frente às dificuldades que hoje se apresentam aos professores nas escolas, o grau de contribuição de cada atividade ou estratégia de ensino dessas disciplinas, né, desenvolvidas nessas disciplinas para a formação dos professores, espaços de reflexão em cada uma das disciplinas sobre as observações do estágio, atividades do estágio, a influência do estágio no desejo de ser professor e o fator que nas disciplinas mais contribuiu para a formação. A gente vai trabalhar com os dois aqui, o grau de contribuição de cada atividade e a influência do estágio no desejo de professor, entendendo desejo apenas como vontade de ser professor. Bom, o que aparece nos dados dessa pesquisa? Fica evidente que a reflexão sobre as atividades e observações desenvolvidas durante o estágio foi a atividade mais indicada pelos alunos da licenciatura em matemática como tendo alto grau de contribuição para a formação como professores. A reflexão. A variável mais importante que mexe com a formação dos professores. Quanto maior é o espaço de reflexão que tinha na disciplina, maior contribuição, reflexão que eu digo sobre as observações e atividades desenvolvidas durante o estágio, né? Mais alto tende a ser classificado o grau de contribuição dos conteúdos e atividades desenvolvidas na disciplina, para análise e construção de alternativas para as dificuldades que hoje se apresentam aos professores na escola. Aqui tem um gráfico mostrando como lá na USP os alunos vão fazer as disciplinas, né, da área da educação, os fundamentos da educação, junto com outros de outras licenciaturas. Aqui tem outras licenciaturas e os alunos da licenciatura em matemática. Então, em determinados momentos eles estavam juntos, mas a maioria, 65% aqui, 46%, entende o grau de contribuição da reflexão como sendo alto para a formação deles como professores. A influência do estágio desenvolvido na disciplina no desejo de ser professor. Ao pesquisar essa questão, os dados revelam que o estágio tem forte influência no desejo de ser professor. Eu vou passar direto ao gráfico, que já mostra a influência positiva ou negativa. Positivo verde, negativo azul, mas teve forte influência. Uma menor quantidade não influenciou no desejo de ser professor, segundo os alunos. Então, fomos fazer um estudo mais aprofundado, estatístico, né, do estágio e o desejo de ser professor, com as seguintes questões. Como o estágio pode influenciar ou não no desejo de ser professor e, em decorrência, a contribuição do estágio para a construção da identidade docente. De que maneira aspectos abordados pelo questionário se relacionavam com a influência do estágio no desejo de ser professor. O que é mais representativo para contribuir para que o estágio tenha influência positiva no desejo de ser professor? A reflexão, de novo, aparece como a variável mais importante que mexe com a formação do professor. É um aspecto mais representativo em contribuir com o estágio, tendo influência, para que o estágio tenha influência positiva no desejo de ser professor. A reflexão, quando tem sua contribuição avaliada como alta pelos futuros professores, aumenta a probabilidade em muito de o estágio influenciar positivamente no desejo de ser professor, mais do que qualquer outra atividade ou disciplina, quando essas também são avaliadas de modo positivo. Então, a chance de um aluno que considera como sendo alta contribuição da reflexão, né, a chance dele indicar que o estágio contribuiu positivamente para o desejo de ser professor é por volta de 25 vezes maior do que a chance de um que não considera alta a contribuição da reflexão para a formação. E aí tem os estudos estatísticos, né, os modelos ajustados e tudo mais, que mostram
análise desses dados, né? Fazem essas relações. Conclui-se que a abertura de espaço para reflexão sobre as atividades desenvolvidas durante o estágio é de fundamental importância para a formação dos futuros professores e que as disciplinas responsáveis pelos estágios, no caso, né, da USP, e que o desenvolve com atividades que propiciam a reflexão, contribuem fortemente para essa formação. A reflexão, como parte integrante do estágio, parece trazer elementos mobilizadores em relação ao desejo de ser professor e, consequentemente, para a construção da identidade docente dos futuros professores. Isto entendendo o estágio como uma atividade teórico-prática, né? Uma atitude investigativa que envolve estudos, análise, problematização, né? Conforme já falamos. Nesse sentido, o estágio se constitui um espaço por excelência em que poderão se tecidas as bases identitárias da profissão docente. O estágio torna-se uma peça-chave para a concretização de um modelo formativo que melhor prepare o futuro professor para o enfrentamento das demandas da prática pedagógica. Essa perspectiva de estágio de formação é uma demanda que está claramente colocada pelos alunos da licenciatura em matemática, em especial por aqueles que desejam ser professores. E, como decorrência, não está descartada, para a grande maioria desses alunos, a reflexão sobre as atividades desenvolvidas durante o estágio. Mais do que qualquer outra atividade, aumenta a probabilidade de que esses alunos venham a assumir profissionalmente a docência, porque a docência não está descartada para a grande maioria desses alunos, conforme dados da pesquisa. Nesse sentido, buscamos aí Buriola, citado por Pimenta e Lima, o estágio é o locus, onde a identidade profissional é gerada, construída e referida. Volta-se para o desenvolvimento de uma ação vivenciada, reflexiva e crítica, e por isso deve ser planejado gradativamente e sistematicamente com essa finalidade. A concepção de professor intelectual crítico reflexivo, bem como sua formação, tem a reflexão como categoria fundante. A prática educativa tem relações com o que acontece em outros âmbitos da sociedade. Vimos isso em vários momentos da discussão hoje, no Fórum das Licenciaturas e ontem. O processo reflexivo proporciona o entendimento das relações entre o que acontece na prática educativa e os seus determinantes externos. Nos estágios, os futuros professores e os professores formadores têm a oportunidade de se depararem com a complexidade que caracteriza o cotidiano das escolas. E isso faz surgir oportunidades de refletir criticamente sobre essa realidade, de entender os seus determinantes, de compreender a complexidade das práticas institucionais e das ações aí praticadas e de construir alternativas para os problemas que aí se apresentam. Nesse sentido, conforme já disse, o estágio é peça-chave para essa formação de um professor intelectual, crítico, reflexivo. Para finalizar, eu vou parafrasear a professora Socorro Lucena Lima. Espero que esse encontro seja um pretexto para a gente continuar conversando e aprendendo nesse estágio que é a vida. Ela aponta a dimensão, né, formativa do estágio, né, que ultrapassa o espaço de aprender a profissão docente. Trata-se de uma postura diante da vida. Que a conversa nos ajude a crescer juntos para sermos estagiários da vida e aprendizes da prática docente. Agradeço a todos. Essas são algumas referências, tá? Que eu posso disponibilizar, caso se interesse. Agradeço a todos por me ouvir esse tempo todo.
Ah, com certeza, professora. Muito obrigado pela sua fala. E com certeza ela deve ter provocado algumas inquietações, alguns questionamentos que a gente ainda está refletindo. Também queria dizer que é uma outra característica, né, de um evento não presencial, que a senhora não tem como ouvir as palmas, mas se fosse possível, com certeza o grupo estaria lhe aplaudindo em forma de agradecimento pelas suas palavras. Eu vou ser um pouquinho egoísta antes de ler as outras perguntas ou as que possam chegar. Me chamou muito a atenção quando a senhora fala da identidade do professor na contradição, ou seja, a gente tem essa visão do professor, que deveria ser um intelectual, mas onde ele exerce a sua profissão, onde ele trabalha, aonde ele deveria vivenciar essa intelectualidade toda, as situações são bem adversas. Então, qual é essa identidade? Como se constituir professor nesse contraponto bastante balanceado aí? E também uma outra fala que me chamou a atenção da identidade que transforma o objeto, né? Então, transforma o meu aluno, transforma aquele ser que está sujeito a aprender matemática comigo. Particularmente, se a senhora quisesse falar mais alguma coisa desses dois itens, que me chamou muito a atenção, entre todos os outros, mas esse em especial. Então, professor Luiz Henrique, o desafio é muito grande, né? Nos comportarmos, sermos profissionais intelectuais críticos reflexivos. A questão que a gente está colocando aqui é a necessidade de, diante dessa contradição que vivemos na prática, né? De querer formar alunos e ao mesmo tempo temos que privilegiar avaliações, preparar para avaliações, ou coisa desse tipo. Então, mas a necessidade de nos formarmos, termos condições de minimamente entender, avaliar essas situações de uma forma mais ampla, né? De forma que possamos criar condições para alterar essa realidade. Porque não cabe a mim sozinho, né? Como outros colegas disseram aí nos encontros hoje, ninguém faz nada sozinho, precisa de uma atuação coletiva, de uma reflexão aprofundada, de uma fundamentação clara. Por que nós temos que hoje nos formarmos seguindo as diretrizes que estão colocadas hoje? Vamos dizer, hoje foi colocado aí em vários momentos, problematizando essas diretrizes que estão colocadas hoje, que nem sequer foram construídas coletivamente, considerando as discussões, as pesquisas, as discussões, a fundamentação científica sobre a formação do professor, que estão colocadas aí hoje. Então, a importância da formação, que nos dê condições de pensar com mais amplitude essa realidade para poder mudá-la, né? Porque no miúdo nós não conseguimos fazer isso, os determinantes são muito fortes. Então, pensando mais nessa formação, almejando uma formação que nos dê condições de minimamente refletir, entender, analisar e buscar transformar essa realidade. Senão não conseguimos sair do lugar. Assim, com essa formação já é muito difícil, não é? Ótimo. Obrigado, professor. Chegou uma pergunta aqui bem interessante, bem curta, mas bastante profunda, né? Como se forma um professor intelectual? Se há que existe um como, né, professor? A condição colocada aí no curso de formação, na reflexão que fizemos, é que haja uma profunda fundamentação teórica em todos os sentidos. Temos que saber muita matemática, temos que saber muito sobre o ensino, porque trabalhamos
matemática, não ensinamos matemática, né? Então, sobre o ensino, o que é ensinar, né? Quais os saberes específicos da docência? Hoje foi falado sobre saberes docentes, que são diversos, né? E aí eu nem separo, assim, eu acho que são os saberes específicos da docência, não é um saber específico de matemática ou específico da educação, mas específico para a docência, e vem tudo junto, né, quando se pensa nisso. Então, o aspecto da formação teórica, que precisa, e prática, articulação, teoria e prática, mais do que articulação, é união, teoria e prática, né, uma reflexão dessa realidade, fazer esse vínculo, e não simplesmente deixar para depois, quando o aluno formar, fazer essa relação, né? Então, temos nós também, como formadores de professores, aprendemos a ler essa realidade, fundamentar as práticas, planejar as práticas, fundamentar cientificamente, como disse o professor João Pedro da Ponte, né? Sobre a atuação fundamentada cientificamente ao ensinar matemática. Ótimo. Tem uma outra pergunta aqui da professora Mariane, que questiona como resgatar a valorização do professor pela sociedade. Pois é, nós não temos uma resposta para tudo, não, né? Nós sabemos que precisamos... uma coisa é essa, né? Nos formarmos, nós precisamos... nós não podemos ter uma identidade frágil. Nós precisamos fortalecer a nossa identidade em relação a essa formação que eu estou falando, uma fundamentação teórica forte, uma condição de analisar a realidade profissional docente forte. Uma identidade forte mesmo. Precisamos disso para nos colocar firmemente diante dessas situações que são diversas e são complexas e vêm de todos os lados, né? Os desafios. Então, precisamos aprender a nos posicionar firmemente diante dessas, para não nos submetermos a essas diretrizes que estão sendo colocadas, né? Eu acho que por aí. Professora Marisol também está perguntando se a senhora poderia contar um pouco sobre a sua experiência na educação básica e qual a relevância que a senhora considera em relação ao estágio no âmbito escolar e como formadora. Ora, vou começar dessa última, depois eu falo da minha experiência, porque se eu começar a falar da minha experiência é outra história. Então, eu vou falar um pouco... quando eu era professora, eu não via essa perspectiva, quando eu era professora da educação básica, eu não via essa perspectiva do estágio, né? O estagiário acaba sendo um trabalho a mais para o professor. Naquele momento eu via dessa forma, tá? O estagiário na minha sala ia ser um trabalho a mais para mim, diante de tantos que eu já tinha. Mas essa concepção mudou à medida que, quando eu comecei a trabalhar na licenciatura, me foi delegado o estágio. E aí, o que eu ia fazer com o estágio? Foi quando uma pedagoga, que era coordenadora do curso de licenciatura, disse em uma reunião: o estágio é um lugar de estudo e pesquisa sobre a escola. E isso me abriu completamente as possibilidades de trabalhar com o estágio, né? E de chegar a ver depois que o estagiário passa a ser um parceiro para o professor, né? Um auxiliar esse professor, um parceiro na discussão, na elaboração, quer dizer, então mudou minha perspectiva com relação ao estágio. Nesse processo formativo de construção da minha identidade também, né? E como professora da educação básica, como professora na licenciatura, em matemática. E a minha experiência
como professora de educação básica, foi extremamente significativo, com todas as dificuldades que todos nós temos, mas que eu tive a oportunidade de fazer meu mestrado refletindo sobre a minha experiência. O tema principal da minha pesquisa, né, foi buscar um sentido para ensinar matemática e que essa matemática fizesse sentido também para os alunos para os quais eu trabalhava, com os quais eu trabalhava, né? Alunos de periferia que não se interessavam, que tinham uma relação ruim com a matemática, como muitos, né? E eu queria mudar essa realidade. Então, foi um processo de ação e reflexão sobre essa experiência, sobre a qual eu tenho muito a contar. Não sei se daria o espaço aqui, mas foi o que deu a pesquisa. A minha dissertação de mestrado foi sobre essa vivência, experiência e reflexão sobre essa experiência na educação básica, e com a qual eu aprendi muito sobre o ensinar e aprender matemática. Ótimo. A professora Marisol também pode entrar em contato, né, para talvez conversarem, né? Às vezes a professora Marisol também trabalha com estágio, né, talvez explique também o interesse dela, né. A professora Cine... Estou às ordens, tá? E a professora ela nos Eliane... ajuda muito. A que bom. professora Marisol nos ajuda muito com as pesquisas delas, as organizações das teses, dissertações, não é isso? Sim, exatamente. E a Marisol foi nossa aluna aqui na UPF, né? Também é um orgulho para a gente falar isso, né, Marisol? A professora Betina e a professora Eliane fazem duas perguntas que podem ficar juntas, né? Sobre se a identidade se constrói na prática profissional ou é possível também na formação inicial. E junto a Liliana já questiona também como se enquadra a formação continuada na formação de professores. Eu não entendi a última pergunta de formação. Da Liliane. A Liliane, como a senhora enquadra a formação continuada na formação do professor? Apareceu na nossa tela ali a pergunta, né? Eu não sei se eu estou vendo essas perguntas, mas vou tentar. Aqui, ó, a última. Como eu enquadro a formação continuada? Eu desenvolvi um projeto, semestre passado, de grupo colaborativo de formação continuada, articulada com a formação inicial de professores. Alunos estagiários, alunos do PIBID, professores da Escola de Educação Básica. Nos reuníamos um sábado por mês, muito na linha, aprendendo um pouco com o professor Fiorentino, os grupos colaborativos, os grupos de sábado que ele desenvolve, e nessa linha é isso, uma articulação inicial, articulada com a formação continuada, de forma que esse professor, ele contribui enormemente com a formação dos nossos alunos, o professor reconhecendo esse professor como um professor co-formador na formação, ele orienta estágio, e não só estágio, outros programas como o PIBID, né? E aí ele contribui fortemente para a formação dos nossos alunos e também se forma, como nós também da universidade nos formamos. Então, é um grupo formado por professores da Escola de Educação Básica, professores da universidade e futuros professores de matemática, né? E muito em função das questões, desafios, necessidades que esses professores, junto com os alunos estagiários, apresentam a partir da realidade escolar, a partir das dificuldades que enfrentam no ensino e aprendizagem da matemática, né? A identidade construída na prática profissional, ela eu falo que, se não me engano, foi a professora Marisol mesmo que falou, quando ela decidiu ser professora, hoje pela manhã, ou ontem, não me lembro exatamente, no fórum, né? A identidade começamos a construir como quando vemos um professor na nossa frente, né? Entramos para a escola.
Então, como foi dito também hoje na palestra à tarde, né? Então, na prática, tem elementos, e os elementos vêm de diversos lugares, né, para a construção dessa identidade, como foi dito hoje na palestra à tarde. Na prática, mas o curso de formação tem um grande papel na construção dessa identidade. E aí, a pesquisa que eu fiz, os alunos diziam, uma falou, tinha a expressão, vou construindo esse quebra-cabeça da minha identidade, a identidade que eu quero ter. Em função, às vezes, dos contra-exemplos, né, de professores, ou então de exemplos de professores. Então, essa construção da identidade, ela é espaço amplo, né? Em diversos espaços ela é construída. Ótimo. Na prática, na formação. Mas a formação tem uma responsabilidade muito grande nessa construção. Que bom. Obrigado. Daniela pergunta, né, como no espaço do estágio alinhavar os saberes teóricos abordados no curso de formação de professor de matemática para a constituição da identidade docente pelo licenciado. Como alinhavar os conhecimentos teóricos, né? Para a construção dessa identidade. Que identidade, né? No professor que almejamos formar, colocado aí, é que essa teoria os ajude a ler essa realidade, né? E também que buscamos as teorias necessárias para entender essa realidade, ou seja, a unidade entre teoria e prática. Daí a necessidade, muitas vezes, e aí é isso que está acontecendo agora, por exemplo, os alunos trazem a realidade profissional, e é complexa, não só eu, como professora de uma disciplina, orientando estágio, ou uma disciplina que ampara o estágio, dou conta de refletir sobre todas as questões que surgem. Eu preciso da sociologia, eu preciso da antropologia, eu preciso da educação, né, dessas áreas, fundamentos da educação, e também de aprofundar muitas vezes a matemática para entender, propor, como falou o professor João Pedro da Ponte, né? Ou seja, aqui tem um vínculo entre essa teoria e a realidade, em função das demandas das questões, dos desafios que estão colocados para o professor, para a realidade profissional docente. Porque senão ficam um tanto de textos de um lado, uma realidade de outro, o aluno chega lá, na prática a teoria é outra, né? A teoria não serve para essa realidade. Então, temos que ver como a teoria nos ajuda a entender, analisar, refletir, propor situações e propor alternativas para os desafios dessa realidade. Não sei se respondi a pergunta. Mas só percebeu que esse público lhe faz perguntas bem cruéis, né? Entre aspas, né? Bem agudas. Eu só estou sentindo, professor, não ver os rostos dessas pessoas. É uma limitação, né? Não é? E aí, relacionar o nome à pessoa. Hoje, por exemplo, na interação dos fóruns, ontem, lembro aí da professora Marisol e de outras que se colocaram, isso é muito bom. Tem outra questão, né? A professora Rosana, então, lhe dá parabéns pela apresentação, foi ótimo, e lhe faz a pergunta, né? De que modo você compreende que podem ser desencadeados esses processos reflexivos em paralelo à vivência dos estágios? Seria pelo estímulo ao desenvolvimento da pesquisa junto à prática? Justamente. A professora Rosana, justamente a pesquisa, entendendo o estágio como pesquisa, como um campo de pesquisa, um campo de produção de conhecimento, né? A pesquisa nos orienta, né? Levantar questões, problematizar, aí buscar fundamentações para entender aquela realidade, ou seja, um processo de pesquisa. Com certeza, ela já apontou a resposta. Né? Ótimo. Professora, uma outra pergunta aqui
sobre uma relação dessa construção de identidade e a identidade, na sua fala, presente no estágio. Mas como é que a senhora vê essa relação da identidade com esses programas como o PIBID e a residência pedagógica? Então, a residência pedagógica é um dos trabalhos aqui, eu posso mostrar aqui do professor, o Vitor mostrando? Sim. Professores em residência pedagógica, né? Estágio para ensinar matemática, do professor Wagner Rodrigues Valente e a professora Magali Aparecida Silvestre, que caminham mesmo nessa linha de uma formação, resumindo aqui, né? Na formação de um professor intelectual crítico reflexivo. O PIBID também é da mesma forma do estágio. O PIBID e a residência pedagógica são programas que deram mais condições mínimas, né, desse processo interativo, dessa parceria com a escola, dos alunos mais presentes na escola, junto com os professores, ter o professor supervisor lá na escola, né, mais responsabilizado por isso de alguma forma, e vem a bolsa, né, que fortalece um pouco, ou seja, criou uma relação formal entre as instituições, né, permitiu isso, esses programas permitiram isso. Então, eles são mais favoráveis ainda a gente desenvolver esse trabalho, eles estão mais amparados, embora esses programas trazem, primeiro, estão cada vez mais restritos, né? E eles trazem o problema de ser para poucos, porque o ideal seria para todos os alunos programas como esse, né? Ser subsidiado, ter uma bolsa, ter uma ajuda, ter um professor lá que tem horas dedicadas para isso, né? E o professor da universidade também, né? Ou seja, esse amparo é ótimo. Ele não é suficiente, mas ajuda, e os professores, engraçado, os professores se sentem muito empenhados, né, apesar de a bolsa não ser grandes coisas, né, e acabam, às vezes, comprando materiais até para os alunos com essa bolsa que recebem, e os alunos também se implicam mais, mas deveríamos ter isso para todos, né? E o problema é que isso está mais restrito, cada vez mais restrito. Uhum. Que bom. Tem alguma, não são perguntas, né, professor, são comentários, dizendo como foi interessante essa visão do outro lado, né, que o estagiário significa mais trabalho para o professor, que a gente às vezes falta conhecer e ouvir mais o professor da escola, que é ele que recebe o estagiário, né? Também a Vanessa, que coloca que ambos os programas, provavelmente ela está falando do PIBID e da residência pedagógica, são fundamentais para a formação do professor. Né? São comentários, né? Não estão na forma de pergunta. Mas me parece que vem ao encontro do que a senhora também estava falando agora há pouco, né? Exatamente, embora restritos, né? Apenas são programas, né? Devia fazer parte da política, né? Educacional, mas é isso, Mas, com certeza. Tem um mais nessa história, né? Com certeza. Bom, penso que não se manifestaram mais perguntas aqui, mas tenho certeza, né? Se tiver interesse, às vezes quiser conversar mais com a professora, né? Só entrar em contato. Provavelmente a professora Érica, assim como ela foi extremamente agradável, simpática nos e-mails, nas mensagens que nós trocamos, provavelmente, se alguns de vocês entrarem em contato, alguma questão mais pontual, algum comentário, alguma orientação de leitura, sugestões, porque a professora trouxe muitos elementos aí interessantes, natureza teórica, pesquisas, autores, que provavelmente com outras leituras e outros aprofundamentos, né? Mas o nosso tempo às vezes não permite e talvez teríamos que ter uma jornada inteira para tratar só de estágio, só de docência. A jornada
tenta, né, alinhavar um pouco de tudo, mas nunca vai dar conta de toda a temática, né? Então, Eu fico obrigado, professora. pensando, eu fico pensando que a jornada devia ser contínua, porque emergem tantas questões Bom, que se a gente continuamente trabalhasse com essas questões, né, quem sabe estaríamos em outro patamar. com certeza. Então, mais uma vez, obrigado, professora, pelas suas palavras, pela sua participação, e que possamos nos encontrarmos mais vezes, né? Que bom. Eu é que agradeço pela oportunidade de estar aqui conversando, trocando ideias, né? Não só nesse momento, como em toda a jornada. Agradeço pelo convite, pela oportunidade, e foi muito bom estar aqui. O contato, eu acho que tem o meu e-mail lá na plataforma, eu não sei, Mas né? a Eu gente acho que tem tem, providência. Isso. caso eles se interessem, né, e de algum contato ou alguma referência para aprofundar essas questões. Eu que agradeço a todos, aos participantes, as perguntas, né, e a oportunidade de ter estado com vocês em outros momentos que acompanhei e os vi, né? Então, muito obrigada a todos. Nada, professor. Claro, e se alguém quiser entrar em contato com a professora e não conseguir, manda uma mensagem para nós, para a jornada, que a gente repassa o contato da professora. A gente lembra que tem. Aí, ó, o e-mail está aí, ó. Ah, tá aí, ó. Já, essa equipe que está por trás dos bastidores são muito Perfeito. competentes, né? Perfeitos. Então, está aqui o contato da professora para quem quiser. E, ao mesmo tempo, a gente lembra que aqui ao lado você tem como fazer a avaliação da fala da professora, da atividade agora à noite, que essas questões nos interessam bastante. Então, por favor, dá o clique lá. Bom, já em clima praticamente de despedida, né, de encerramento da jornada, a gente gostaria de dar alguns avisos e algumas considerações dessa jornada. Vocês vão ver que daqui a pouco vai aparecer um QR Code para que você o acesse e ele vai pedir que você faça alguma coisa, né? Uma coisa bem simples, que é escrever uma palavra, e aí tem um porquê que a gente depois vai explicar, tá? Então, por favor, assim que aparecer, que cada um de vocês faça o acesso e responda lá que está sendo pedido, certo? Bom, a gente sabe que nessa modalidade com que a jornada foi pensada, muitos professores ou participantes, alunos, têm outras atividades que eram no mesmo horário das nossas atividades. Então, não puderam participar de todas as atividades da jornada. Então, nessa modalidade, a gente pensou como resolver isso, porque houve pedidos e solicitações de informação. Então, tudo que aconteceu na jornada foi gravado nessa plataforma que a gente usou e vai ficar disponível o acesso até o dia 13 de outubro. Então, até o dia 13 de outubro, quem tiver interesse, acessa as atividades, ou todas as que quiser, porque é em cima dos acessos que vai ser gerado o certificado de participação na jornada. E para gerar o certificado de participação, é necessário, no mínimo, 75% de presença. Então, e claro, se você quiser rever uma palestra, quiser ouvir alguma coisa que gostou e quer retomar de novo, né, faça lá o acesso. Né? Então, até o dia 13. Bom, com isso, a partir do dia 13, o sistema vai fechar e a própria plataforma vai gerar para os inscritos na jornada, somente aos inscritos na jornada, o certificado de participação. E esse certificado vai ser enviado pelo e-mail, o qual, quando nós fizemos a inscrição, foi indicado. Então, a partir do dia 13, é isso. Então, semana que vem não adianta mandar mensagem para nós perguntando quando é que vai ser o certificado, porque é somente após o dia 13 para o sistema catalogar esses acessos que vão ter
para fechar lá bem tranquilo, certo? As pessoas, os colegas que apresentaram trabalho, os posters, os conferencistas, os pessoal que fez o apoio nas salas e assim por diante, esses certificados vão ser gerados por nós, jornada, através da instituição. Então, já fizemos a solicitação ao setor correspondente, e então isso é apenas uma questão do trâmite, de andar a documentação, conferência de nomes e tudo mais, e assim que estiver pronto, a gente envia para essas pessoas todas. Porque, por exemplo, a apresentação de trabalhos, tem que conferir agora se todos os vídeos vieram, se as pessoas também interagiram, para podermos gerar os certificados, né? Claro, e depois, se houver alguma dúvida, é só entrar em contato conosco. A nossa jornada, como já foi dito aqui mais de uma vez, estava previsto para ser presencial em maio. Aí nós precisamos levá-la para setembro, quando começou a pandemia toda, e ali no mês de julho, final de julho, a gente se reuniu e viu que não íamos conseguir fazer a jornada na modalidade presencial. Então, nós tínhamos que ou adiar a jornada, ou cancelar a jornada desse ano, ou passar por uma nova modalidade. Sentimos que não era conveniente simplesmente cancelar a jornada ou adiar. Nós tínhamos necessidade de nos encontrarmos nesse espaço tão rico que é a jornada. Então, fizemos a opção que ela fosse online. Aí, isso gerou um problema nas inscrições, porque alguns já estavam inscritos, e quando a gente prevê a inscrição, ela é montada em cima do orçamento do evento. Então, nós tínhamos um orçamento, uma jornada presencial. Quando passou para online, o orçamento foi outro e abaixou, né? Houve uma queda nos valores. Com isso, os valores diminuíram. Os que já estavam inscritos, infelizmente, pagaram um valor a mais. Então, a gente conversou com o setor financeiro da instituição, fizemos o mapeamento de todos que já estavam inscritos e quanto pagaram, e a instituição vai devolver essa diferença para todos os inscritos que fizeram a inscrição antes dos novos valores da jornada online, só que esse pagamento está sendo feito de forma escalonada. Mas mais cedo ou mais tarde, todos os que pagaram a mais de inscrição vão receber a diferença, certo? Então, a instituição perde um certo tempo para fazer isso, em vistas, porque é um trabalho manual, tem que pegar o nome, conferir os dados bancários, fazer a transferência, então isso toma um pouco de tempo. Mas vai ser feito logo toda essa devolução, certo? A gente também quer avisar e contar para vocês que a gente convidou todos os palestrantes e os conferencistas que elaborassem um texto a partir das suas temáticas apresentadas aqui na jornada. E, gentilmente, todos eles aceitaram fazer os textos, e esses textos vão ser publicados, e a previsão é publicar ainda esse semestre, na Revista Brasileira de Ensino de Ciências e Matemática, que é a revista do Programa de Pós-Graduação de Ensino de Ciências e Matemática, nosso, aqui do Instituto de Ciências Exatas e Geociências. Então, nós esperamos que até o final do ano a revista já vai estar no ar, com esses textos que vão enriquecer ou dar continuidade às falas e aos debates que nós tivemos aqui na jornada. Hoje de manhã também teve uma atividade onde foi a mostra dos produtos educacionais e houve muita manifestação dos participantes de conhecer mais o programa, conhecer mais como funciona os produtos, quais são as linhas que o mestrado e o doutorado propõem. A coordenadora estava na sala e falou que o ano que vem se está pensando toda uma nova modalidade. As aulas vão ser mescladas, né? Vai ser híbrido, vão ter aulas, algumas aqui na instituição, outras vão ser à distância, então isso vai facilitar que o professor
mais distante, que tem interesse em fazer um mestrado ou doutorado, possa se deslocar ou participar do programa, né? Não tendo tanto deslocamentos até Passo Fundo. Então, se você tem interesse, acessa lá a página do programa ou acessa o e-mail da nossa coordenadora, cleci, com y, @upf.br, que a professora dá retorno, passa orientações e assim por diante, certo? Então, esses são os nossos avisos, e a gente, se algum não ficou claro, precisa mais uma informação, manda um e-mail para o GEM que a gente responde sem problema nenhum. Todos nós que participamos da jornada, quando ela iniciou, na quarta-feira, nós somos convidados a entrar lá no endereço eletrônico e digitar 3 palavras daquilo que nós esperávamos da jornada. Bom, isso foi feito para gerar uma nuvem que desse uma ideia do que a gente pensou, né? Então, daqui a um tempo vai ser projetado o que essas palavras todas produziram, né? Então, a Verônica já está mostrando aí na tela. Então, a nuvem tem ali. Quem conhece como é que funciona a nuvem, né? As palavras maiores são aquelas palavras que tiveram mais, foram mais escritas ou foram mais salientadas pelos participantes. Então, ali o aprendizado, conhecimento, inovação, integração, experiência, entre outras, eram as expectativas que o grupo tinha da jornada. Então, a gente deseja que realmente se tenha alcançado essas questões e que se tenha realmente, nesses 3 dias, que tenha sido produzido conhecimento, que tenhamos um aprendizagem significativo, que se tenha visto inovações aqui na jornada, mesmo sendo online, que tenha ocorrido integração entre os participantes, que tenhamos partilhado experiências, ouvido experiências e com elas, com certeza, construir referenciais para a nossa prática, para a nossa melhora como professores, como pesquisadores, como intelectuais, que a professora Érica salientou tanto agora. Então, todos esses desejos que foram manifestados lá na quarta-feira, a gente deseja realmente que eles tenham sido alcançados. Também, para não perder o momento, alguém questionava aqui sobre os anais. Sim, todos os trabalhos que foram apresentados e enviados textos vão ter a publicação nos anais. E os anais também é uma questão de trâmite dentro da instituição, de a gente conferir todos os textos, os autores, está tudo correto, e aí a gente envia para o setor que faz isso e quanto antes estiver pronto, a gente avisa também, né? É só a questão de tempo e dos trâmites, que está um pouco mais lento, porque a instituição também está trabalhando, né, toda ela não presencial. Então, a gente não consegue agilizar como nas outras edições da jornada, porque a gente precisa mandar e-mail, esperar a resposta, porque são novos tempos e assim por diante, né? Certo? A gente está insistindo que vocês mandem a palavra lá para aquele QR Code, né? Está pedindo ali, porque vai se gerar uma nova nuvem que a gente quer mostrar para vocês também antes do encerramento. Então, já está ali aparecendo. A pergunta era, né? Em uma palavra, como você se sente ao encerrar essa jornada? Que bom, né? Que palavras boas estão aparecendo ali, realizada, satisfeito, feliz, conhecimento, reflexão, aprendizado. Então, me parece que as palavras que estão vindo agora estão vindo ao encontro das expectativas lá do primeiro dia. Que bom! Nós, da comissão organizadora, ficamos muito felizes. Eu estou falando nesse momento, mas vocês viram durante todos os dias outros colegas da comissão organizadora à frente dos trabalhos, tem toda uma equipe por trás, a parte técnica, tem os nossos alunos da graduação, mestrado, doutorado, que também se envolveram com a jornada. Então, se ela
está produzindo satisfação, está deixando vocês felizes, a reflexão, com certeza, foi um trabalho de equipe que juntos, né, decidimos fazer a jornada, fomos proativos frente às dificuldades e às situações complexas que estamos vivendo, a instituição também se adequando a esses novos tempos e a gente se desafiou para fazer essa jornada. Então, a gente fica muito feliz em ver essa nuvem representando o que vocês pensam nessa jornada que está se encerrando. Obrigado mesmo. E, como encerramento mesmo da jornada, que fique um grande abraço e que a gente possa se ver em 2022, na 9ª Jornada Nacional de Educação Matemática. A gente quer encerrar essa jornada colocando um vídeo elaborado por uma aluna nossa e que quer deixar uma mensagem que talvez é bem o rosto, a cara da nossa jornada nessa edição da 18ª. Grande abraço, muito obrigado pela participação de todos e o gen do e-mail continua aberto para que vocês continuem manifestando as opiniões, questionamentos e outras opiniões que queiram sobre a jornada. Serão bem-vindas. E ainda no último momento, junto, daqui a um tempo, vai ser enviado para vocês um pedido de avaliação da jornada. Uma avaliação mais formal, porque a gente também pensa, a partir das avaliações, a próxima jornada, precisamos dessas avaliações para os relatórios e assim por diante. E aí a nuvem continua aumentando, né? Porque conforme vocês vão respondendo, ela vai mudando. E ali na tela está aparecendo o nosso endereço, né? gen@upf.br. Muito obrigado, grande abraço e vamos assistir o vídeo então.